Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. E hoje convido-vos a uma pequena viagem para a Itália. Também vamos passar por Espanha e, naturalmente, por Portugal. A aula de hoje intitula-se O Barroco Manuelino e o Barroco Jesuítico. Farei a seguinte divisão. Na aula de hoje, concentrar-me-ei no barroco jesuítico e na próxima aula no barroco manuelino. Já causa uma certa curiosidade o que vem a ser esse barroco manuelino, o que vem a ser o estilo manuelino. Eu já posso adiantar-vos que o barroco jesuítico, segundo Antônio Quadros, é consequência do barroco manuelino. Então, o barroco manuelino viria antes do barroco jesuítico, mas o que teve maior número de produções arquitetônicas, pictóricas e escultóricas foi o barroco jesuítico, que vamos estudar hoje. Então, é fundamental que nós entendamos o conceito de barroco e como que o barroco se aplica nas artes plásticas para em aulas posteriores nós entendemos o barroco na literatura. Eu vou explicar-vos como como são vistas essas características desse movimento artístico que cobre o final do século XVI e o século XVII e chega até primeira metade do século XVIII. Temos que entender que o barroco não é totalmente oposto ao renascimento. Eles se complementam e também se opõem. Então nós temos que entender todo o movimento artístico, todo o movimento literário com as suas continuidades e rupturas. Para nós entendermos o barroco, trago-vos o Escadório dos Cinco Sentidos em Bom Jesus do Monte, em Braga, em que o peregrino tem que subir uma escadaria imensa e nessas escadarias vai ter acesso às fontes, além da fonte das cinco chagas de Cristo, também às cinco fontes dos cinco sentidos. Então, é um caminho praticamente ligado a um martírio, a questão dos sentidos, da percepção do mundo pelos sentidos, que vai possibilitar, a partir, principalmente, todos os sentidos subordinados à visão, numa questão figural, para uma questão do visível para o inteligível. Então, para perceber as virtudes teologais até chegar no Santuário de Braga. Então, nós vemos que existe um movimento, esse movimento ascensional no Escadório. E o Barroco, ao contrário do Renascimento, que era marcado pela estabilidade das formas, o barroco é marcado pela dinamização, as formas estão em movimentos. Nós temos a impressão de que todos os elementos escultóricos, pictóricos e arquitetônicos estão a se mover diante dos nossos olhos, a partir muitas vezes do uso de uma técnica chamada trompe d'œil. O que é trompe d'œil? É enganar os olhos. Por isso que as formas estáveis do Renascimento vão dar origem a essas formas instáveis, com uma transitividade, com esse movimento, uma vez que busca essa existencialidade espiritual como forma de reação ao hedonismo paganista do culto ao corpo. Aqui o homem está marcado pelo conflito entre os apelos da carne e os apelos do espírito. Por isso que o barroco busca uma síntese daquilo que é natural com aquilo que é do plano do divino. Na arquitetura, o barroco configura-se em vários monumentos que nós podemos ver em Itália, em Espanha e em Portugal, em vários outros países
da Europa, inclusivamente também com grande recorrência com seus ecos na América Latina, como nos países egressos do sistema colonial, principalmente Peru e México, e também Brasil, principalmente Minas Gerais, mas aí já é posterior, já é no século XVIII. Na arquitetura, eu selecionei praticamente três monumentos. A Igreja de Jesus, em Roma, a Igreja de San Juan de Dios, em Granada, e a Igreja de São Roque, em Lisboa. Iniciemos pela Igreja de Jesus, em Roma. Essa igreja, construída no final do século XVI, ela aparece. A fachada, nós podemos ver que é uma fachada sóbria, mas com curvas e dobras, chamados pliegues, com várias proeminências e concavidades que acabam por suavizar a rigidez. Enquanto o Renascimento, as construções renascentistas, como por exemplo o Palácio de Carlos V, que fica próximo da Alhambra, em Granada, e também o claustro de Dom Afonso V, no aquele claustro de 2 pisos no Mosteiro da Batalha, são construções praticamente marcadas por um despojamento formal, com grande equilíbrio e simetria. As construções barrocas são marcadas por curvas e dobras que acabam por suavizar a rigidez clássica. Então, e as fachadas das igrejas barrocas, de maneira geral, nem sempre, são marcadas por uma divisão em 5 partes, como nós vemos nessa divisão da Igreja de Jesus. Enquanto a fachada apresenta uma certa sobriedade, muito próxima do equilíbrio clássico, claro, já moldada por esses elementos de curvas e dobras, como nós vemos nas chamadas volutas, que se voltam sobre si mesmas e rolam como ondas, como vagas, que parecem espirais e caracóis, e que suavizam a rigidez clássica. Um dos únicos elementos da parte da fachada que permite não deixar tão rígido. Se a fachada é muito mais marcada por uma sobriedade, o interior, nós levamos aquele susto, aquela sensação, e a palavra sensação é muito importante porque nós vamos sentir com os vários sentidos uma espécie de teatralidade. Quando nós entramos, nós vemos todos os ornamentos, e nesses ornamentos, sem nenhuma estabilidade, todas as colunas, muitas delas são marcadas por espirais. Aqui, no caso da Igreja de Jesus em Roma, nós não temos tantas espirais, mas muitas das igrejas barrocas apresentam-se com essas espirais, como se fossem serpentes que vão girando em torno das colunas, e dá essa sensação de que os edifícios, uma ilusão de que os edifícios se moviam devido à carga de ornamentos. E nós vemos que esses ornamentos muitas vezes aparecem nos tetos da igreja ou nas cúpulas, com pinturas que dão a impressão que estão a nos levar para um céu, como nós vemos, por exemplo, o teto do Triunfo do Nome de Cristo na Igreja de Jesus, que apontam algumas características citadas por Wolfling no seu livro sobre o Renascimento e o Barroco. Esse crítico comenta que do Renascimento para o Barroco há uma passagem do linear ao pictórico, ou seja, vamos pensar no caso da pintura renascentista. A pintura era marcada por linhas. As linhas contornavam, definiam bem os objetos. Enquanto já o barroco, ele abre mão dessas linhas
em prol da cor. Quase que uma orgia de cores, como vocês podem ver nesse teto do triunfo. As figuras não são bem delimitadas, tanto que vocês percebem várias figuras ao mesmo tempo sem limites precisos, devido a essa passagem do linear para o pictórico. A visão de superfície do Renascimento passa a visão de profundidade do Barroco. Enquanto no Renascimento havia uma superfície disposta num primeiro plano e num plano mais profundo, estava essa estrutura, ela acabava por serem elementos com planos distintos, havia esses vários planos, dada uma conquista fundamental do Renascimento, que é o uso da perspectiva, que criava a ilusão tridimensional. No Barroco, nós temos essa visão de profundidade, em que os elementos são sobrepostos uns aos outros. Também ocorre a passagem da forma fechada do Renascimento para a forma aberta no Barroco. O que vem a ser isso? A forma fechada, com essa simetria e com essa regularidade, passa e que geram efeitos de sentido de estabilidade e finitude no Renascimento. Nós temos a passagem para a forma aberta, com essas assimetrias e com essas tensões compositivas que geram efeitos de sentido de instabilidade e infinitude. Também temos a passagem da multiplicidade do Renascimento à unidade do Barroco. A multiplicidade, que seriam vários elementos da obra coordenados entre si, enquanto a unidade nós temos vários elementos subordinados a um elemento principal. E temos também a passagem da claridade absoluta do Renascimento, como nós vemos principalmente em telas do Rafael, em que principalmente as Madonas, as virgens com o menino Jesus no colo, são representadas, dado a questão do uso da linha, são perfeitamente delimitadas e por isso há essa claridade absoluta, para uma claridade relativa do Barroco, ou seja, com a questão da luz e da cor, como se esses objetos tivessem então vida própria. A ideia da ilusão do movimento, que vai aparecer em muitas das telas e muitas das esculturas barrocas. É interessante perceber que muitos críticos, antes do século XIX, principalmente os críticos neoclássicos e iluministas, que são imediatamente posteriores ao Barroco, viam o Barroco como algo sombrio, como algo marcado pela ausência de claridade. Então, o que nós vemos, críticos posteriores, veem que há sim uma claridade, mas é uma claridade relativa, uma vez que os objetos representados não são totalmente simétricos e não são totalmente delineados pela linha, mas sim por essa profusão de cores. Quando nós pensamos nas catedrais, nós temos que estabelecer algumas diferenças. As plantas das catedrais góticas, que eram, como nós vimos, aquelas catedrais com aqueles arcos em ogiva, com aquelas nervuras, com as rosáceas, com aqueles vitrais que davam passagem para a luz, nós temos nas catedrais góticas plantas com cruz latina. Então, nós temos nessa cruz os braços, chamado transepto, e nós temos atrás do altar, nós temos o chamado deambulatório. Enquanto nas catedrais barrocas, que são chamadas muitas vezes de igreja-salão, no lugar de termos aquela nave principal e as duas naves laterais das igrejas e catedrais góticas, nós temos uma única nave, por isso que a igreja salão, e capelas laterais. Nós temos essas capelas que muitas vezes são patrocinadas por pessoas com certa posse. E principalmente é esse o modelo jesuítico,
porque a igreja salão para poder aproximar os fiéis. Eu trouxe-vos embora o modelo típico das catedrais jesuíticas seja a igreja de Jesus em Roma, eu trouxe-vos uma outra igreja barroca, em Granada, já no barroco bem posterior, já no século XVIII, porque o barroco ele já tem construções arquitetônicas que vão do final do século XVI, passando todo o século XVII e boa parte do século XVIII. Nós temos na igreja de São Juan de Dios uma fachada emoldurada entre duas torres, com os capitéis, um portal com dois corpos, temos a imagem do santo, São Juan de Dios, e o átrio da igreja ele se desvia do eixo do templo. Por quê? Para poder fazer com que a fachada seja paralela à rua, para as pessoas entrarem e ter esse sentido de teatralidade. A palavra de teatralidade é um dos elementos fundamentais do barroco, porque o barroco, embora não seja a arte da Contra-Reforma, como muitos críticos afirmam, a Contra-Reforma se aproveita do barroco naturalmente, mas o barroco, então, já que a Contra-Reforma tinha essa proposta de, já que era contra a reforma protestante, era contra que os textos bíblicos fossem traduzidos, o latim para as outras línguas, precisava fazer com que o fiel se convertesse pelas imagens. Então, por isso que no interior dessas igrejas joga-se com esse conceito dessa teatralidade, por isso que nós temos a impressão das formas estarem em movimento. E como eu vos disse, a fachada pode parecer de uma certa forma, uma certa sobriedade, entretanto, quando nós entramos, nós vemos muitas vezes o uso da talha dourada. Então, que é apenas um revestimento, não é tudo em ouro, não, é um revestimento, é uma camada. E principalmente nós estamos em contexto do ciclo do ouro, tanto nas regiões do atual Peru e do atual México, como também no Brasil. Então, muitas dessas igrejas elas receberam a questão da talha dourada. Enquanto em Portugal nós temos uma excelente combinação da talha dourada com a azulejaria, na Espanha utiliza-se muito a talha dourada e muitas vezes até elementos de embutidos, madeira, até mármore. Na Itália, principalmente mármore, porque a Itália tem um mármore de Carrara. Então, na Itália utilizou-se bastante o mármore. Bom, embora as igrejas jesuíticas, de maneira geral, tenham seguido o modelo da igreja salão e não o modelo da igreja em forma de cruz latina, a igreja de São Juan de Dios, ela utiliza o modelo de cruz latina, mas aqui só uma nave, tal como a maioria das igrejas barrocas, e 4 capelas gêmeas, 2 retábulos no cruzeiro dedicados ao São Juan de Dios e ao São Rafael. O púlpito, que normalmente eram os lugares em que se faziam as pregações, nós vamos ver quando estudarmos o Padre Antônio Vieira, ele é todo cheio de talhas com esses embutidos de espelho. Nós vemos as abóbadas com os afrescos dedicados tanto à Virgem como São Juan de Dios, uma cúpula imensa e atrás nós temos o antecamarim, o camarim relicário e um pós-camarim com todo o patrimônio dessa igreja. Então essa igreja é toda no seu interior em talha dourada, é uma grande profusão de elementos visuais que nós vemos, toda essa iluminação dada à talha dourada e também esse movimento da cúpula que nós temos. Aqui um detalhe no slide esquerdo, um detalhe do púlpito, com esses jogos de espelhos e o uso da talha dourada também no lado direito. Temos a questão no lado esquerdo, uma fotografia feita a partir do camarim, e temos a cúpula com os afrescos, a pintura em afresco, ela recebia diretamente na parede, então
ela não tinha tanto tempo de ser trabalhada, diferente da pintura a óleo. Então nós temos aí toda essa cúpula e com essa passagem de luz do zimbório. Próximo item, o barroco na pintura e na escultura, nós vamos ver a diferença entre, a partir de pelo menos a mesma representação na pintura e a mesma representação na escultura, o mesmo tema representado. Nós temos ambas as telas, nós temos o Martírio de São Bartolomeu. Vemos no lado esquerdo uma pintura renascentista, no lado direito uma pintura barroca. O que nós temos nessa pintura atribuída a Gerolamo Genga? Nessa pintura nós temos o São Sebastião preso, atado, várias personagens lhe atirarem com as flechas, e reparem bem esse equilíbrio cromático. Se do lado esquerdo eu tenho azul, do lado direito eu também tenho azul. Se do lado esquerdo eu tenho verde, que uma das pessoas está vestindo, do lado direito eu também tenho verde. Se eu tenho amarelo, eu também tenho amarelo. E eu tenho esse movimento. Eu tenho esse movimento triangular, e em cima eu tenho a figura de Deus Pai. Eu tenho, além do céu em azul, eu tenho o céu em amarelo, que muitas vezes era representado, o céu como paraíso era representado em amarelo. Então eu tenho toda uma combinatória de cores de uma maneira simétrica. Eu tenho então essa simetria da composição, e eu tenho essa representação geométrica triangular com uma perspectiva, porque vê-se ao fundo a natureza. Então eu tenho primeiro plano e tenho planos mais profundos. Já essa tela aparece o São Sebastião a tentar arrancar as setas numa postura de conflito, já com um rosto a olhar para o céu mais tortuoso. Então todo esse conflito, todo esse sofrimento, toda essa heroicidade acompanhada do martírio são características dessa arte barroca. Então, comparando, vocês veem a simetria e a combinatória das cores e a questão geométrica nessa pintura renascentista, enquanto nós vemos no barroco esse contraste do claro e escuro, uma iluminação apenas na parte principal, já que tudo é subordinado a ela. E vemos a perspectiva, porque a perspectiva continua, mas nós não temos um cenário, a chamada paisagem à italiana, aquela paisagem da natureza. Nós não vemos isso atrás na pintura barroca. Na escultura, nós vemos dois Davis. O primeiro é o Davi do Michelangelo e o segundo é o Davi do Bernini. Quem foi Davi? Davi, segundo as Sagradas Escrituras, Davi, ele lutou a favor no exército de Saul, e ele, com uma espécie de estilingue, ele arremessa uma pedra e derrota o gigante Golias. É interessante perceber que cada uma dessas esculturas representa Davi num determinado momento. A primeira, que é renascentista, ela aparece, obviamente, o corpo nu, como se costumava fazer na arte renascentista, com todos os detalhes, o músculo, as veias, dada a observação que os artistas renascentistas faziam e os estudos de anatomia, dissecavam cadáveres para poder estudar os corpos, e nós vemos Davi com a pedra na mão, e essa pedra na mão, com um gesto, atitude e uma proporção captadas pelo Michelangelo. Ele está tenso, mas ele não está angustiado. Ao contrário do outro Davi, do Bernini, que nós vamos ver. A ação está em suspenso. Nós vemos esse jovem em pé,
com o corpo bem definido, nu, então despido, com os cabelos curtos encaracolados, a perna num pedestal, o braço esquerdo inclinado para cima, tocando praticamente o ombro, a cabeça voltada para cima, uma face contemplativa, e nós vemos o momento imediatamente anterior à batalha. Ele está preparado para a batalha, mas ainda não é o momento. É o momento anterior. Nós vemos esse realismo do corpo nu, como vocês veem principalmente no slide à direita, e um predomínio de algumas linhas curvas, que é uma das marcas do Michelangelo, que já está quase na transição para o barroco, mas ainda não está no barroco. É um artista renascentista. Já no Davido Bernini, nós temos uma representação gestual. Ele mais ou menos está a morder a boca numa tensão frente a um imenso esforço físico, o corpo todo recurvado, com a mão puxando o estilingue. Então, o Bernini consegue captar o exato instante em que o Davi vai arremessar a pedra. Então, o Bernini, que foi tanto escultor, arquiteto e pintor, ele mostra esse momento exato em que o Davi se torna herói. Então, enquanto o Davi do Michelangelo tem uma atitude mais contemplativa e um pouquinho antes de lançar a pedra, o Davi do Bernini representa esse movimento, o exato instante, como nós percebemos nessa feição muito mais tensa, com imenso esforço físico e com uma ideia de um movimento. Se nós dermos a volta na Galeria Borghese, em Roma, ao redor dessa escultura, nós vamos ter a ilusão de que ela está em movimento, em que ela vai atirar a pedra. Portanto, ao comparar ambas as esculturas, o Davi do Michelangelo, ele tem uma atitude contemplativa no momento anterior. Ele tem todo um contorno dessas formas curvas do corpo, do nu masculino, enquanto o Davi do Bernini, que já está com o nu já coberto, a estética do paneamento que o barroco utiliza muito, já que o barroco já é contra essas formas hedonistas do culto ao próprio corpo, típicas do Renascimento, e aí no Davi do Bernini nós vemos o exato instante do arremesso da pedra. Bom, e o último item, o barroco jesuítico, nós vamos ver que... Por que jesuítico? Porque os jesuítas, a Companhia de Jesus, a Contra-Reforma e o Concílio de Trento, eles se utilizam da arte barroca com propósito não só missionário, mas com propósito educativo, uma vez que as imagens deveriam educar. E nós temos a Igreja de São Roque, em Lisboa, que data da segunda metade do século XVI, no reinado de Dom João III, que cedeu esse território, essa parte, esse terreno para se construir essa igreja, que tem uma planta de igreja-salão e com 8 capelas. Então o formato é retangular, apenas uma nave, com uma capela um pouco mais profunda, onde seria o altar, e essas 8 capelas laterais com destaque para uma capela que foi feita no século XVIII, que é a capela de São João Batista, que nós vamos estudar posteriormente. Na parte nós vemos os dois corpos, os arcos das capelas, e em cima desses arcos nós temos pinturas com os episódios da vida de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, que foi fundador da Companhia de Jesus. Então, essa é uma igreja toda jesuítica, que seguiu as recomendações do Concílio de Trento, e essa igreja foi um modelo para as igrejas construídas no Brasil. Nós vemos no teto
Quando nós entramos, nós temos a sensação de relance, olhar para cima, a gente acha que está vendo uma cúpula. Só que não é uma cúpula. É um desenho de uma cúpula, uma pintura de uma cúpula. E, como eu vos disse, o barroco não utiliza a linha, utiliza muito mais as cores, essa profusão das cores e dos jogos de luz, claro e escuro. Então, nós temos o trompe-l'œil, ou seja, o engano do olho, como também aparece no Palácio de la Madraza, em Granada, e em outras tantas construções barrocas que nós temos a ilusão de ver algo que não está lá. Nós temos a ilusão de uma cúpula, mas é uma representação pictórica da cúpula. Então, na aula de hoje, nós vimos o que se chama esse barroco que se aliou, claro, ao Concílio de Trento e à Companhia de Jesus, mas que não foi causado nem pelo Concílio de Trento, nem pela Companhia de Jesus. O barroco é um estilo que nasce de uma visão diferente, uma visão de artistas que reage às formas do Renascimento, mas também as incorpora nessa questão de continuidades e rupturas. Então, por hoje é só. Na próxima aula, veremos a segunda parte do título, Barroco Manuelino, que vem a ser esse Barroco Manuelino que o Antônio Quadros diz ser anterior ao Barroco Jesuítico. Isso fica para a próxima aula. Até a próxima!